Por que criar uma rotina de leitura e de estudo? Nesse vídeo eu vou te dar 4 razões para você criar hoje a sua rotina de leitura e de estudo. Se você se interessa por esse tema de leitura, de vida de estudos, se inscreve no meu canal, curte o vídeo e nós teremos muito a conversar sobre esse assunto ainda. Vamos lá! Bem, sempre que eu penso por qual razão nós devemos nos dedicar à leitura e ao estudo, me vem muito à mente aquela analogia que nós podemos fazer com o corpo. Por que nós nos exercitamos? Para que serve o exercício físico? O exercício físico ele serve para, de alguma maneira, nós exercitarmos os nossos músculos, para que nós exercitemos o nosso corpo e assim alcancemos uma boa disposição física que nos ajude a estar prontos para realizar as nossas atividades, certo? Então, se eu faço exercício físico é porque eu quero ter uma boa forma física que me ajude, por exemplo, a ter um bom condicionamento físico para correr atrás dos meus filhos, um bom condicionamento físico para fazer um determinado esporte e assim por diante. Então, quando eu não faço exercício físico, eu não preparo os meus músculos de forma adequada, eu não preparo o meu corpo, não coloco o meu corpo em uma disposição adequada e assim ele pode vir a falhar nas situações ordinárias da vida. Na vida de estudos, temos uma coisa semelhante, uma coisa análoga que acontece. Porque se o exercício físico é um exercício do corpo, a leitura pode ser entendida como um exercício do espírito. A leitura pode ser entendida como um exercício daquelas faculdades e capacidades superiores que nós possuímos. Então, assim como o corpo precisa de exercício físico para estar em uma boa disposição, assim também a alma, a inteligência, a nossa mente precisa exercitar-se a fim de que ela esteja pronta para as necessidades e para as demandas da nossa vida. Então, sem exercício físico, nós nos tornamos fracos fisicamente, mas também sem leitura, nós corremos o risco de nos tornarmos de inteligência fraca, de uma capacidade fraca de discernimento. Então, para todo aquele que deseja adquirir uma força de espírito, um desenvolvimento do caráter, uma personalidade penetrante, uma personalidade madura, convém que exercite também a sua mente, convém que exercite também a sua inteligência, que é essa faculdade superior que nos distingue dos demais animais. Então, quais são as 4 razões que você pode pensar para começar a ter hoje uma rotina de leitura e de estudos? A primeira razão que eu te dou é que a leitura ela pode ser um grande instrumento para alcançar sabedoria. Gosto muito da explicação que Sêneca dá, né? Sêneca se pergunta nas suas cartas a Lucília, ele fala assim, por que eu leio? E a resposta dele é interessante, ele diz, eu leio para que eu não fique satisfeito comigo mesmo. Interessante esse ponto, né? Sêneca ele quer dizer aqui que muitas vezes a leitura ela descortina para nós as nossas limitações, os nossos defeitos e, portanto, pode ser um instrumento que nos ajude a nos tornar melhores. Essa é uma das vantagens da leitura. Então, com a leitura, nós podemos, em muitos sentidos, adquirir uma certa sabedoria prática, uma certa sabedoria existencial, especialmente, por exemplo, através dos livros de literatura. O que a literatura nos permite? A literatura nos abre o olhar para certos matizes da experiência humana que, de outra maneira, talvez nós não teríamos percebido. E assim, ela não somente enriquece a nossa cultura literária, não. Ela enriquece a nossa própria experiência dentro do mundo, a nossa experiência diante da realidade, a nossa experiência em relação às outras pessoas. Por quê? Porque nós passamos a ver as situações humanas e a realidade com uma profundidade com a qual antes nós não víamos. Então a literatura, por exemplo, tem um grande papel de enriquecer a nossa percepção da realidade, ajudando-nos assim a ter mais critério sobre as nossas ações. Em segundo lugar, a leitura pode ser um fator de fortalecimento indireto da vontade. Por quê? Porque a vontade, já diriam os filósofos, é uma faculdade consequente à razão. A vontade segue aquele bem que lhe é apresentado pela razão. De tal forma que se nós refinamos a nossa inteligência, nós, com esse discernimento a mais na inteligência, conseguimos oferecer à vontade, de alguma maneira, ideais dignos de serem buscados. Ideais que realizam a nossa natureza, ideais que nos tornam pessoas mais virtuosas e melhores. E, portanto, a leitura pode ter um grande papel para aquelas pessoas que estão buscando uma vida mais virtuosa. Em terceiro lugar, uma pessoa que lê com frequência, uma pessoa que lê habitualmente, ela desenvolve, mesmo inconscientemente, certas habilidades de
linguagem e de expressão. É certo que, pela leitura, nós conseguimos enriquecer muito o nosso vocabulário, enriquecer a nossa forma de exprimirmos sobre situações corriqueiras e ordinárias da nossa vida. E também nós podemos dizer que saber se expressar é uma forma também de conhecer com mais profundidade as coisas. Vejam só que o nosso pensamento e a nossa percepção, ela está muito ligada à linguagem. Se nós sabemos expressar adequadamente a realidade, de alguma maneira nós temos um acesso um pouco mais profundo a ela. Então a leitura, à medida em que ela nos ajuda a desenvolver e a refinar a nossa linguagem, ela também nos ajuda a perceber melhor a realidade. É isso que a leitura também pode fazer com você. E em quarto lugar, a leitura ela pode te dar uma oportunidade de refletir e estar mais atento à sua própria realidade. Muitas vezes nós estamos imersos em uma rotina demasiado automática, demasiado corrida, e nós não temos tempo de olhar para a realidade e refletir calmamente sobre ela. A leitura, à medida em que é uma atividade que exige um certo espírito contemplativo, uma certa atenção maior, ela nos convida a refletir um pouco melhor sobre as realidades que nós vivemos pelas lentes da literatura, da filosofia e assim por diante. Quando eu leio um livro de filosofia moral, por exemplo, eu consigo ter princípios para discernir como eu estou vivendo a minha vida. Quando eu estou lendo literatura, eu consigo refletir sobre a experiência moral dos personagens e assim, de modo indireto, refletir sobre a minha própria experiência moral neste mundo. Por essas razões, a leitura tem um grande valor para te ajudar a desenvolver uma personalidade madura. No final das contas, é aquele ponto de Sêneca. Nós podemos resumir o nosso vídeo da seguinte maneira. Podemos dizer, por que nós lemos? Bem simples, para não nos contentarmos conosco mesmo. Ou seja, para buscarmos a todo momento uma contínua melhora da nossa personalidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e nos vemos na próxima.